Olá, eu sou Paula Martins, sou aluna do curso de Doutorado em Música na Unirio, sou orientada pelo professor Dr. Sérgio Barrenechea. Nesse artigo, eu falo um pouco sobre a música ligeira para flauta transversa na segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro, traçando um breve panorama a partir de uma pesquisa hemerográfica. Esse artigo é parte de uma pesquisa sobre o estudo técnico-interpretativo da obra de flautistas-compositores da segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro. Na primeira etapa, buscou-se informações acerca do contexto histórico-musical que envolveu o repertório ligeiro, através da consulta em periódicos da época. Podemos constatar o envolvimento da música ligeira no mercado musical, no campo do entretenimento e no desenvolvimento do que conhecemos hoje como música popular, principalmente o choro. A segunda metade do século XIX foi extremamente profícua para a flauta transversa em nosso país. A chegada de músicos estrangeiros e a maior aderência ao sistema moderno, elaborado pelo flautista Theobald Boehm, foram fatores fundamentais nesse processo. No Rio de Janeiro, um cenário de inúmeros teatros e espetáculos musicais, o repertório ligeiro fazia grande sucesso entre a classe urbana carioca, seja nas festas e nos salões burgueses. Da mesma forma, nas ruas, acontecia um movimento musical que culminou no gênero que conhecemos hoje como choro. Nos primórdios do nascimento do choro, as músicas tocadas nos salões da corte pertenciam ao repertório denominado ligeiro, assim como as operetas, músicas dos cafés e teatros de revista. Esse repertório ligeiro, até hoje, é banido ao meio termo na classificação erudita e popular. Muitas vezes ele é considerado até uma música clássica de segunda categoria. Tendo em vista a dualidade que envolve o repertório ligeiro, buscamos uma maior compreensão do nosso objeto de estudo através da historiografia da música popular urbana brasileira, através de uma pesquisa hemerográfica na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, através de uma abordagem sincrônica, ou seja, aquela que envolve a contribuição de outros profissionais além dos músicos, como editores, impressores e o próprio músico amador. A circulação da música na segunda metade do século XIX acontecia primordialmente através de partituras ou da transmissão oral, tendo em vista que o rádio só chegaria ao Rio de Janeiro na década de 1920. Essa música acontecia em diferentes ambientes da cidade, transitando entre os salões e as ruas. O repertório ligeiro teve grande sucesso na capital do Brasil, sobretudo a polca. A partir de 1844, a polca tornou-se mania nacional, inicialmente nos salões burgueses, abrangendo também o mercado editorial. A música de salão também estava presente em boa parte dos programas de recitais da época. A gente pode ver no programa dessa opereta O Casamento do Gaiato de Lisboa, no intervalo do primeiro para o segundo ato, os músicos Domingos Miguel, Joaquim Calado e Viriato Figueira tocaram diferentes fantasias, na flauta, clarineta e no saxofone. Da mesma forma, no final do segundo ato, o Braga, que era o artista beneficiado da noite, tocou a polca, Maria. Então a gente pode ver que mesmo nos programas de concertos, né, a música ligeira ela estava de alguma forma presente. A multiplicidade do mercado musical foi apoiada por um conjunto de fatores: a instrução musical, a performance pública e as séries editoriais. As publicações eram vendidas individualmente, permitindo que o cliente escolhesse o seu gênero favorito. Nesse exemplo aí da Força do Destino, uma ópera de Verdi, nós vemos que havia disponibilidade de partitura para canto, para piano solo, para flauta, pedaços avulsos para canto, os mesmos pedaços para piano solo. Então, assim, tanto os gêneros musicais quanto os valores culturais fomentaram o processo de criação de uma identidade nacional através de valores sociais e práticas musicais com intensa participação do público amador. Esse fazia parte da clientela das lojas de música e editoras de partituras, que ofereciam partes de danças da moda, variações e reduções de óperas, como a gente pode ver aí na Força do Destino. Bom, foi a partir do século XIX que o músico passou a adquirir certa autonomia do seu trabalho, e foi quando se desenvolveu um mercado para compra e venda de serviços musicais.
A arte passou a ser mediada por editores de música, empresários e negociadores, e a impressão musical foi um fator crucial nesse processo, fazendo da música um bem consumível. Leme atribui a participação efetiva dos compositores, copistas e compiladores de repertório como decisivas nesse processo. Eles tinham como função garimpar as obras a serem lançadas pelas editoras da cidade e foram responsáveis pela solidificação de tradições e do conceito de música popular, firmado no século XIX. Bom, nas casas das boas famílias, era bem vista a presença de um piano para ser tocado pelas moças, muito mais pelo status social que o instrumento representava do que propriamente pelo sentido da educação estética. O Jornal das Senhoras instruía suas leitoras sobre os diversos temas, entre eles a música. O caráter pedagógico chama a atenção, porque eles traziam impressas partituras para que as moças aprendessem a tocar. A gente pode ver o Lundu das Moças, uma parte trazida em uma edição do jornal. Bom, geralmente essas partituras elas tinham o piano como instrumento indicado e o jornal também trazia comentários sobre concertos, eventos musicais, no intuito de instruir as leitoras sobre a prática musical na capital imperial. Essa forma de divulgação, aliada ao modismo atribuído ao piano, contribuiu para o incremento do mercado musical voltado para a venda de partituras dos gêneros ligeiros. Apesar do piano ser um instrumento da moda na capital imperial, a flauta também apresentava popularidade, seja através da venda de partituras com repertório de sucesso da época, em aulas particulares ou na oferta de instrumentos. A gente pode ver aí um primeiro anúncio de uma flauta Boehm cilíndrica, o modelo de 1847, elaborado por Boehm. Também anúncios de ofertas de professores, né? Nesse caso, lições de flauta por um método adotado em Paris, e além das partituras para flauta solo, com um repertório ligeiro, lundu, polcas. A importação dos gêneros europeus não apenas modificou o mercado musical ou possibilitou a geração de um tipo brasileiro de música, mas ela culminou também em diferentes maneiras de expressão na performance e abriu caminho para as novas formas de divertimento na sociedade urbana carioca. Com a chegada da corte, lá em 1808, a vida social e a paisagem urbana do Rio de Janeiro passaram por um processo de adaptações, espelhados sempre nos moldes europeus. Ao longo de todo o século XIX, as festas particulares e as realizadas nos salões imperiais refletiam essas mudanças de comportamento exigidas para uma boa sociedade na época. A partir de 1850, quando a cidade do Rio de Janeiro passou por um processo de desenvolvimento urbano com a implementação do sistema de gás, calçamento com paralelepípedos, rede de esgoto e abastecimento de água nas residências, contribuiu para alimentar ainda mais esses hábitos na vida dos cariocas. Por ser ligada à natureza do entretenimento, a música ligeira não era bem vista por muitos que a taxavam como um produto artisticamente inútil, tendo em vista que não havia ambição em expandir o horizonte cultural do ouvinte. Como a gente pode perceber pelas críticas dos jornais, a música ligeira era vista pelos intelectuais como uma manifestação de baixo valor cultural, deixando clara uma espécie de esnobismo intelectual que rebaixava as manifestações culturais de sucesso comercial na época. Aproximando-se do final do século, encontramos comentários também a respeito dos frequentadores dos espetáculos de música ligeira, caracterizados pelos jornais como trabalhadores do árduo trabalho cotidiano, o que colabora para o entendimento de que o público frequentador dos teatros, já no final do século XIX, não era composto somente pela burguesia, como em relatos anteriores, mas ele pertencia também a uma nova camada social oriunda do crescimento industrial na capital imperial. Tal dado reforça a ideia de que os gêneros ligeiros perderam, ao longo dos anos, o status de música da elite e aproximaram-se de outros estratos da sociedade. Nesse processo, os intelectuais fizeram uso da palavra impressa para reafirmar a música como parte de um ideal civilizatório baseado nos modos europeus. A imprensa exerceu grande relevância através da propaganda em periódicos, tratados técnicos para diferentes instrumentos e ainda nas revistas musicais.
é o caso da Revista Musical de Belas Artes, editada pela Casa Arthur Napoleão e Miguel, nos anos de 1879 e 1880. A revista era comandada pelo pianista Arthur Napoleão e pelo violinista e compositor Leopoldo Miguel. Publicada aos sábados, ela tratava de questões referentes à música e às belas artes, porém ia além da função informativa e demonstrava a intenção em contribuir para o movimento musical apoiado no modelo europeu. Além da polca, a rabaneira e o tango influenciaram diversos gêneros musicais da música popular brasileira, como o maxixe, o lundu e o choro. O livro do carteiro e músico amador Alexandre Gomes Pinto, Baú do Animal, traz o relato mais antigo que se tem conhecimento sobre o choro. O autor apresenta um verbete sobre a polca, na época em que o choro ainda não constituía um gênero, mas reuniões onde eram tocadas polcas, lundus e modinhas de forma abrasileirada. O autor ressalta a participação de flautistas de grande importância na história dessa nova maneira de interpretar a dança, comentando que a polca já era considerada um gênero tipicamente brasileiro e que a flauta era um instrumento característico desse repertório. Um dos flautistas citados pelo carteiro é o Joaquim Calado, que com apenas 12 anos de idade já se apresentava tocando o típico repertório ligeiro, como reduções de ópera para flauta e clarinete. Mais tarde, o flautista-compositor, conhecido como o pai do choro, tornou-se um dos maiores músicos da capital imperial e fundou aproximadamente em 1870 o grupo Choro Carioca, também chamado de pau e corda, formado por flauta, cavaquinho e 2 violões. Outro flautista citado pelo carteiro é o Viriato Figueira, que tinha intensa atividade na música carioca do século XIX e era aclamado pela crítica. O artista também tinha suas peças vendidas pelas casas de impressão. Aí um exemplo da polca Só pra Moer, anunciada para piano. O percurso trilhado pelo repertório ligeiro nas vendas de partituras, nos palcos, nos salões e nas ruas culminou no desenvolvimento de gêneros tipicamente brasileiros como o choro. Através dos periódicos consultados, percebemos que o estabelecimento do choro como gênero deu-se após um período de intensa atividade musical do repertório de salão em diferentes estratos da sociedade carioca. Bom, a partir das informações coletadas através da pesquisa hemerográfica, foi possível compreender a influência da música ligeira na sociedade urbana carioca, seja através de recitais nos teatros, nos salões e das editoras de partituras. Nesse contexto, a flauta transversa tornou-se um instrumento popular e exerceu grande destaque no desenvolvimento de um repertório tipicamente nacional, através de importante participação de flautistas compositores no cenário musical urbano carioca. Observamos também que o repertório ligeiro movimentou e modificou as práticas do mercado musical através da venda de partituras e de aulas particulares, sendo a flauta um instrumento popular e presente nas atividades comerciais. A música ligeira ditou as preferências de entretenimento nos salões burgueses, nos teatros populares, nas festas da corte, além da presença nas ruas através dos grupos de pau e corda. Constatou-se que os flautistas Joaquim Calado e Viriato Figueira, considerados personagens fundamentais para o nascimento do choro como gênero, também exerceram intensa atividade nos salões e teatros da capital imperial, tanto como compositores quanto intérpretes da música ligeira.